Tenho visto uma situação recorrente nos meus atendimentos com adolescentes e com as mães a respeito da dificuldade dessa relação, né, dos pais com os filhos adolescentes, onde eles já não aceitam mais qualquer argumento, não aceitam qualquer questão, e muitos adolescentes eles brigam, batem de frente com os pais, e isso é muito comum. Porém, a grande questão que a gente vem vendo é a reclamação das mães: meu filho não me ouve, minha filha não me ouve, minha filha não me respeita mais, ela não escuta o que eu tô falando. Só que, por outro lado, quando a gente vai ouvir os adolescentes, a gente percebe uma sobrecarga de críticas. Eles estão sendo sufocados. Porque antigamente tinha muito essa questão do bater, e aí a criança se comportava. Mas quando se torna adolescente, onde os pais não conseguem ter mais tanto controle desse adolescente, ele começa, especialmente as mães, a colocar um peso em palavras. Então ele está sempre falando o que esse adolescente deve fazer, como ele deve se comportar, e criticando, apontando os erros, sempre com a melhor intenção. Claro, a mãe, ela quer moldar, ela quer ajudar o seu filho, sua filha, mas da perspectiva do adolescente, ele se sente sufocado, ele se sente com baixa estima, ele se sente incapaz, ele sente que não consegue fazer nada, que é ruim, não costuma receber elogios, então ele se sente um fracassado, se sente sufocado, e ao invés de ele sentir raiva do pai e da mãe, né, muitas vezes ele sente raiva de si mesmo. Então ele se sente um fracassado. E essa relação não acontece. Um não consegue ouvir o outro, um não consegue compreender o outro. E algo muito importante para ajudar nessa relação, uma dica que eu posso trazer aqui, claro que o principal é buscar ajuda profissional, terapêutica, para alinhar todas as questões. Mas de uma forma geral, algo importante que eu preciso trazer é: você, mãe, especialmente mulheres, nós temos a tendência de observar sim alguns problemas, de compreender onde tem erros. A gente tem essa facilidade de ver algumas questões que outras pessoas não estão vendo, especialmente nossos filhos. E aí a gente tem a péssima tendência de ser repetitivas. Exatamente. Ficar falando dos defeitos, apontando os erros, e ficar falando e voltando e falando. E isso é perturbador, especialmente na família. Para os homens, como esposo, isso é muito ruim. Está inclusive na Bíblia, em Provérbios, né? A mulher queixosa é como uma goteira irritante. Então, se você fica se queixando, falando o tempo todo, reclamando o tempo todo, é insuportável para todo mundo. E para os seus filhos não vai ser diferente. E aí, os seus filhos passam a não te ouvir mais. Se você fica repetitivo, os seus filhos, eles param de te ouvir. Ainda mais se a sua palavra não for uma ação. Por exemplo, se você fizer isso de novo, você vai ficar de castigo. Vou tirar o seu celular, você vai ficar assim, vai acontecer assado. Se você realmente não cumprir aquilo que você fala, a sua palavra perde valor, perde o poder. Então não fale coisas que você não vai cumprir. Por exemplo, eu vou matar você se você fizer isso. Você não vai cumprir isso. Isso é um absurdo, nem deve, né? Mas você precisa falar com sensatez, com objetividade, com clareza. Principalmente ouvir também. Ouça o lado do adolescente. Ouça de verdade. Porque muitas vezes a gente tira conclusões antes mesmo de ouvir, antes mesmo de dar espaço de fala para os nossos filhos. Então, se você quer manter uma relação boa com seus filhos, essas duas questões vão ajudar muito. Primeiro, ouvir seu filho. Então, isso requer você falar menos. E também dosar as suas palavras para que você fale com objetividade. Que não fique repetitivo no que você precisa falar. Que não fique repetitivo nas reclamações, nas acusações. E em terceiro, que eu acho que vale a pena falar, busque olhar as coisas boas que seu filho tem. Sim, observe as qualidades do seu filho, da sua filha. E fale para ele.
fale as qualidades, converse sobre as coisas boas, incentive o seu filho e sua filha. Ninguém suporta ser o tempo todo criticado. Observe se você não está fazendo isso, reclamando e criticando o seu filho o tempo todo e não sabe por que seu filho não te escuta mais. Talvez seja por isso. E se você quer ajuda terapêutica, isso é muito bom. Procure, isso vai ajudar bastante e saiba que é um processo.